Bom dia, meus caros amigos nacionalistas, meus amigos patriotas. Hoje, sexta-feira, 24 de junho de 2016. Hoje é um dia muito importante para o nacionalismo no mundo todo, exatamente devido ao resultado do Brexit, que foi o nome dado a um referendo que aconteceu ontem na Inglaterra e que acabou determinando a saída da Inglaterra da União Europeia. Muito bem, por que isso é tão importante assim para o nacionalismo? Então vamos aos fatos. Eu estou inclusive fazendo esse vídeo em atenção a uma série de pessoas que me pediram maiores explicações a respeito e do que isso significa. Muito bem. A União Europeia, quando ela foi formada, quando ela foi instituída, ela tinha como objetivo principal a união econômica, a união comercial, a parceria comercial entre países europeus, né? Então juntaram-se ali Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Noruega, Áustria, Grécia, todos aqueles países ali localizados na Europa, para que, com o objetivo inicial aí de se formar uma área de comércio e se pudesse ali então desenvolver as trocas comerciais e também o aumento de empregos, né? Aumento de rentabilidade, aumento de lucros e que todo mundo ganharia e que seria uma maravilha, todo mundo ficaria rico. Aquela conversa que a gente já ouviu em algum lugar, né? Não sei onde, mas a gente já ouviu essa conversa de como é positivo, né? Se reunir aí uma série de países para poderem ganhar dinheiro juntos, né? Pois bem, o problema é que dentro da instituição da União Europeia foi ali implantado, foi ali criado um parlamento, né, conhecido como Parlamento Europeu, e esse parlamento, né, que seria aí como um congresso, né, um congresso nacional, entre aspas, né, da Europa, né, um congresso único da Europa, onde foram eleitos algumas pessoas, né, alguns políticos, algumas autoridades, para que a princípio fizessem aí a arbitragem de algum conflito econômico, né, que pudesse acontecer entre um país e outro. Pois bem, a proposta inicial era essa, né, apenas a arbitragem econômica, e foi assim que aconteceu. Aos poucos aí ficaram quietos durante um bom tempo, né? Os países foram lá e elegeram esse parlamento. Esse pessoal ficou quieto durante algum tempo, depois começaram a aparecer as mazelas, né? Ou seja, algumas leis começaram a ser impostas por esse parlamento e todos os países eram obrigados a segui-las. Só para vocês terem uma ideia, uma das leis que hoje impera na União Europeia é a seguinte: vamos imaginar que você é um fazendeiro e você é produtor de leite e você tem lá algumas vaquinhas, algumas vacas, né? E você produz aí, sei lá, 100 litros de leite por dia. Surgiu então uma lei de cotas para a produção. Prestem bem atenção nisso, porque isso é muito importante. Surgiu uma lei de cotas para a produção, ou seja, todos aqueles que tinham seus produtos, né, colocados dentro do sistema comercial de qualquer país, ele teria ali uma cota de produção, né? Então imagine você lá com a sua fazenda, com as suas vaquinhas, né, produzindo 100 litros de leite,
aí um belo dia você recebe um comunicado do governo, ou do Parlamento Europeu, melhor dizendo, que você só pode produzir 100 litros de leite ao dia. Se você produzir 110, 120 ou 130, você vai ter que beber 10, 20 ou 30 litros, ou jogar fora, porque você só pode produzir 100 litros de leite. Isso ficou explícito para você, né? 100 litros de leite você pode produzir. O excedente, né? Que é claro que suas vacas não vão produzir a mesma quantidade todos os dias. O excedente ou você joga fora, ou ele não vai servir para mais nada. Você não pode transformar em outro produto, um queijo, etc., a não ser para consumo próprio, né? Que você não vai poder vender isso. Se você tentar vender isso, você pode perder, inclusive, a sua cota de produção de leite, e você daí vai ter que fazer um churrasco aí com as suas vacas, né? E comer as suas vacas, porque você vai estar simplesmente banido do mercado. Então você só pode produzir 100 litros. Pois bem, o que acontece? Devido à troca, né? Vamos dizer assim, a trocas comerciais, né? E alguns tratados comerciais assinados com outros países, né, de fora do bloco europeu, vamos imaginar que lá dentro exista algum país que exporte leite para o país onde você vive. Vamos imaginar que você vive na Inglaterra. Você tem suas vaquinhas, produz 100 litros de leite por dia, e daí, sei lá da Indonésia, todo dia a Inglaterra recebe um carregamento de leite, né? Aí o que acontece? O leite que vem da Indonésia, ele vai ser vendido mais barato do que o leite que você produziu aí na tua fazenda e está sendo vendido no mercado da esquina. Entendeu? O leite você produziu aí, de você pegar o teu produto e levar até a esquina, e o outro leite que vem e atravessa praticamente 2 continentes aí para chegar até a Inglaterra, ele vai estar sendo vendido mais barato do que o leite que você produziu a 100 metros de distância, né? Então isso começou a criar, né, uma certa atenção especial por parte dos cidadãos, não só da Inglaterra, mas também de outros países, porque colocou-se aí uma limitação de produção, uma limitação de ganhos. Presta atenção que a gente já deve ter ouvido isso em algum lugar, não é, Ana? E isso começou a evoluir, né? Esse Parlamento Europeu começou a colocar aí uma série de leis, uma série de impedimentos com os países, né? E o ápice da coisa chegou exatamente com essa crise imigratória, né, que está acontecendo hoje, que hoje a União Europeia está sofrendo. Todos os países da Europa estão sofrendo devido a uma guerra provocada, né, uma guerra de interesses que estão acontecendo lá na Síria. Então, essa guerra de interesses, que já poderiam ter acabado com ela quando bem entendessem, acabou expulsando muita gente da Síria para dentro da Europa. E daí, dentro da União Europeia, existe lá o Parlamento, que determinou que as fronteiras de todos os países da Europa deveriam estar abertas e todos os países deveriam receber esses imigrantes ao custo que fosse. Custasse o que custasse, todo mundo deveria receber esses imigrantes. Pois bem, com essas atitudes, né, de controle de produção, de enfiar aí goela abaixo uma série de imigrantes, né, os partidos nacionalistas começaram, que até então eram partidos muito pequenos, né, que
vem falando há muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, o Fronte Nacional aí da Marine Le Pen é um partido de quase 60 anos de idade e nunca conseguiu eleger nada, nunca conseguiu fazer nada, a não ser a guerra doutrinária, né? Fazer a informação da doutrina, tentar abrir os olhos das pessoas, né? Dos eleitores e do povo francês, né? De que a esquerda e a direita são faces de uma mesma moeda, que existe governantes acima dos governantes do teu país, que tem gente que manda nisso daí, tem gente que controla esses bonecos que nós costumamos chamar de presidentes, né? E em favor de interesses escusos aí de meia dúzia de pessoas, né? Isso acontece no mundo todo. Essa era a única função que existia até então dos partidos nacionalistas, né? E eles começaram a crescer muito devido exatamente a esses posicionamentos do parlamento, né? E começaram a perceber que aquela velha história, né? Porteira que passa um boi, passa uma boiada, que o parlamento ele começou com o intuito de arbitrar aí questões econômicas e comerciais, e agora já estava se intrometendo na cultura, costumes, comportamentos e tudo mais dentro da União Europeia, com a intenção de que as leis fossem as mesmas e que o povo principalmente passe a se comportar da mesma maneira que eles querem, né? Então vamos imaginar aí, com o advento de essa questão de uma porção de imigrantes aí, muçulmanos para dentro do continente, pode ser que amanhã eles colocassem aí, por exemplo, para agradar, né, o pessoal do Islã, para agradar essa gente, eles colocariam ali, por exemplo, a castração feminina, né? A castração feminina, pode ser que eles colocassem a castração feminina, né? A retirada do clítoris, né, das mulheres, né? Ou então, o que poderia acontecer, né? Existe um país lá, eu acredito que seja a Suécia, alguma coisa assim, que já está lá internamente aprovando a lei da pedofilia, né? Pode ser que o Parlamento Europeu amanhã ou depois dissesse que chegasse lá e dissesse assim que a partir de hoje a pedofilia tem que ser liberada em todos os países da União Europeia. Muito bem. Então eles começaram de uma maneira e estavam seguindo numa outra direção, né? E agora atingindo aí costumes e atingindo também os comportamentos e colocando essas leis dentro dos países. Houve aí, principalmente por causa dos imigrantes, né, um grande crescimento do nacionalismo, porque os países começaram a se recusar, o povo começou a se recusar a isso, porque não tem espaço para todo mundo, né? A sociedade, conforme ela está instituída, os sistemas de saúde, os sistemas previdenciários, não estão preparados para receber pessoas que nunca contribuíram para o sistema. Isso é ponto pacífico, né? Isso é assim no mundo em todo, né? Menos em alguns países aí, como o Brasil, por exemplo, né? Bom, então o crescimento dos partidos nacionalistas fez com que o povo começasse a abrir os olhos, né? Os partidos começaram a protestar mais fortemente, né? Um nome que aqui no Brasil se dá são os eurocéticos, né? Que na verdade eles tentam tirar o nome nacionalismo fora do jogo, né? Ou como hoje eu escutei aí Arnaldo Jabor, né? Fazendo uma crítica, e como se Adolf Hitler, como se Mussolini estivessem de volta, né? Isso não é verdade, isso é mentira, né? O que está de volta é o nacionalismo, é uma outra coisa, é uma outra conversa, é uma história para os anos 2016, século 21, a conversa é outra. Hoje a conversa é exatamente a manutenção dos territórios, né? A manutenção das fronteiras, a liberdade
de cada país produzir suas próprias leis. A liberdade de cada país escolher a cultura que quer ter, o comportamento que quer ter e mais, respeitando-se a vontade da maioria e não sendo controlado pela minoria, como nós vemos aí dentro de algumas democracias, onde minorias é que comandam as maiorias. Vamos tomar, por exemplo, a democracia representativa que nós temos aqui no Brasil, né? Que de representativo não tem nada, porque você vota no camarada, só que as leis que são votadas lá dentro do Congresso Nacional são propostas por eles próprios e não por nós, povo, né? Então esse é um ponto muito importante, que tem que ser exemplificado, né? Pois bem, então a Inglaterra, ela através desse Brexit, né, que existe lá um partido que se chama UKIP, ou UKIP, né, que tem como presidente o Sr. Nigel Farage. E ele vem implementando uma luta doutrinária já há vários anos com relação à saída da Inglaterra da União Europeia, exatamente por não aceitar a imposição de leis dentro do território inglês que não sejam leis desenvolvidas, né, e promulgadas por ingleses, certo? Muito bem. Então, o que acabou acontecendo? O crescimento do UKIP, né, é um partido pequeno, teve até poucos aí representantes eleitos, eles acabaram por rachar o Partido Conservador. Eles conseguiram, através da doutrina, através dos debates políticos, a importância do partido político, tá? Nacionalista. Eles conseguiram, através da doutrinação, da doutrina e também dos debates, levar o Partido Conservador, do David Cameron, a rachar no meio. Ficou rachado. E com esse racha foi possível se colocar a ideia de um referendo nacional para ouvir o povo e saber se o povo pretendia continuar com a União Europeia ou então se desligar da União Europeia e a Inglaterra fazer o seu próprio caminho, né? Tomar conta do seu próprio povo. Esse racha foi muito importante, né? Tanto é que o referendo aconteceu, acabaram votando e como acabaram sendo aí maioria, conseguiram fazer isso. É importante observar aqui o seguinte, né? Partido Trabalhista, Partido de Esquerda, não sei da quanta, Partido Social, não sei o que, Partido de Direita, não sei da onde, Partido Conservador, não sei do que, todos eles se uniram para fazer com que a Inglaterra continuasse na União Europeia. Apenas o partido UKIP, que é um partido nacionalista, que ficou sozinho, isolado num canto, que tinha a ideia pela saída, conseguiu aí fazer com que os próprios 50% da bancada conservadora votasse a favor desse referendo. Por quê? Porque é algo absolutamente lógico. Lógico tudo aquilo que está sendo pedido pelo nacionalismo. Não tem nada de extraordinário. Não tem nada de mirabolante, né? Fazer com que sejam respeitadas as leis propostas pelo próprio povo do país e que o país seja independente. Assim tem que ser. Todos os países do mundo têm que ser responsáveis por suas próprias leis. Todos os países do mundo devem fazer os seus próprios produtos, produzir quanto quiser, como quiser e colocar o preço que desejar naquilo que possui. É também absolutamente lícito que os povos de cada país determinem quais são os costumes, quais são os usos, quais são as tradições, quais são as culturas que querem abraçar.
e não modinhas, né, lançadas pela ONU, modinhas lançadas por uma União Europeia qualquer, né? Então isso foi extremamente importante. Agora, o mais importante de tudo isso foi exatamente o resultado, né, que realmente acabou dando certo. Apesar de toda a imprensa, de toda a mídia fazer um tremendo de um carnaval com relação a isso, para que seria o fim do mundo se a Inglaterra saísse da União Europeia, hoje nós estamos vendo que isso se alastrou por toda a Europa. A Holanda, Dinamarca, Suécia, Áustria, Itália, França, todos esses países querem fazer referendos para a saída da União Europeia. A Alemanha é um caso à parte. Por quê? Porque o presidente do parlamento é um alemão judeu. Ele é o presidente, o senhor Schulz, ele é o presidente do parlamento, do parlamento da União Europeia, alemão. Angela Merkel é absolutamente contra, né? Mas existe um movimento nacionalista extremamente forte dentro da Alemanha. E ela não vai conseguir controlar isso, pelo menos dentro do mandato que ela está exercendo. Muito bem. Na Holanda, existe o presidente de um partido nacionalista, o nome dele é Geert Wilders, né? Geert Wilders. E em março de 2017, a Holanda já vai ter um referendo em conjunto com as eleições, né, presidenciais do país, a respeito desse tema. E o Geert Wilders, ele está sendo cotadíssimo, é um nacionalista, está sendo amplamente cotado para ser presidente da Holanda. E com certeza o próximo país a deixar a União Europeia será a Holanda, né? Não existe a menor dúvida disso. Então a tendência a partir disso, né, também com o Front Nacional na França, né, e uma série de outros aí, a Aurora Dourada, né, na Grécia, a Grécia que tanto sofre por causa da União Europeia, né, e os políticos, né, fazem com que continue lá, né, e a Grécia hoje, né, por exemplo, dentro dessa lei de produção que eu falei, dei o exemplo para vocês aqui do leite, né, a Grécia é grande produtora de vinhos aí sensacionais, né? Entende? Não pode produzir mais. Agora a gente já sabe como é que a coisa funciona, né? A Grécia que tanto sofre, tem lá a Aurora Dourada que tem crescido muito, né? Então, esse é o crescimento do nacionalismo. O nacionalismo cresce na Europa a passos largos. Por quê? Pela liberdade, pelo direito à liberdade. Nenhum país de fora tem que vir aqui no Brasil impor, seja lá o que for, sabe? Por isso me dá arrepios, me dá náuseas quando eu vejo determinado político se dizendo candidato a presidente, desfilando com bandeira de Israel para lá e para cá, indo ser batizado em Israel e fazendo coisas desse tipo, dizendo que vai estabelecer livre comércio com os Estados Unidos, sabe? Um cara desse só pode ser um mentecapto, né? Ou então um marionete de primeira grandeza, né? Porque é tudo muito óbvio, tudo muito claro, né? A maneira como se deve fazer. Inclusive, só lembrando, até o seu Donald Trump nos Estados Unidos, apesar dele ser um bilionário e tudo mais, tudo isso que ele está dizendo, né? Tudo isso que ele diz é exatamente um posicionamento nacionalista, né? Não vou julgar aqui se ele vai vencer ou não, né? Porque ele precisa, sim, em eleições aí de muito dinheiro, principalmente nos Estados Unidos, para se vencer uma eleição. E já se viu que a Hillary Clinton, ela está tendo aí um aporte financeiro 4 vezes maior do que o Trump, né? Então é sempre assim, né? O nacionalismo ele está sempre pequenininho, né? Lutando aí com dificuldades, com poucos adeptos, mas a luta é doutrinária, não tem outro caminho. Ora ou
o mundo todo vai se abrir, vai abrir os olhos, né? Que os países, as nações sendo mantidas, os territórios, a liberdade de culturas, a liberdade de que cada país aí defina os comportamentos que quer na sua sociedade, né? Isso é importante para o mundo, sabe? Isso é a diversidade, a verdadeiro sentido da palavra diversidade, que cada país viva conforme quer viver, e não que cada país viva conforme um governo, nova ordem mundial, né? Um único mandatário no mundo todo diga como é que tem que ser as coisas. Não é assim que funciona, né? O ser humano se agrega em sociedades, e as sociedades, elas têm que ser livres, né? Não importa se na Arábia Saudita vivem de um jeito, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que me importar como é que se vive aqui no Brasil. Se nos Estados Unidos a moda é essa, não importa. Aqui no Brasil, qual é que é a moda, né? Entende? O povo, eu gostei das calças Lee, né? Lá na década de 70. Tudo bem, traga as calças Lee, né? Entende? Eu acho que a pedofilia é uma boa. Não, o povo não acha que pedofilia é uma boa, aqui não vai entrar. Pode ser moda em outros lugares do mundo, mas aqui não. Entende? Então, esse é uma pequena explicação a respeito dessa questão do Brexit e do nacionalismo, onde é que o nacionalismo entra nisso tudo e qual é a importância. Um grande abraço a todos, tenham um ótimo final de semana e estaremos de volta aqui oportunamente assim que tenhamos algum fato que justifique a minha presença aqui novamente. Até mais.